Olá, professora, tudo bem? O nosso grupo escolheu fazer um plano estratégico de assessoria de comunicação para o Esporte Clube Corinthians Paulista, conhecido também popularmente como Corinthians e com os apelidos de Timão e Coringão. Bom, nós decidimos essa escolha devido à maioria do grupo ser torcedor do time, mas também principalmente porque além da dimensão que é o Corinthians, nós enxergamos muitos problemas e crises que precisavam ser administradas dentro do clube, onde nós vamos falar e discorrer durante a apresentação do trabalho. Para começar, eu vou falar um pouco da história do clube. O Corinthians foi fundado em 1910 como uma equipe de futebol no dia 1º de setembro, por um grupo de operários do bairro do Bom Retiro. O seu nome foi inspirado no Corinthians FC de Londres, que fazia uma excursão pelo Brasil e foi chamado pela imprensa brasileira da época de Corinthians Team. Segundo a apuração da Datafolha do ano passado, a torcida do Corinthians representa 14% da população brasileira, aproximadamente 30 milhões de pessoas. Falando um pouco mais da situação atual do esportivo do Corinthians, o futebol masculino ele se encontra na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 26 pontos em 22 jogos. O feminino, no Paulista, ele está na primeira fase ainda, mas o Corinthians é líder com 15 pontos em 5 partidas. Venceu todos os jogos e no Brasileiro está na final, superando o seu maior rival na semifinal, que é o Palmeiras, por 3-0 no jogo de volta. Na Liga de Futsal está nas quartas de final, já arrancou um empate no jogo de ida contra o Carlos Barbosa. A situação atual dos cargos de jogadores de destaque do Corinthians, ela é um pouco conturbada, porque o presidente André Sanches ele acabou entregando, né, o cargo para o vice-presidente na semana passada. O Wagner Mancini ele chegou para tentar acertar o time do Corinthians. Vem dando resultado, mas está acertando. E os jogadores principais são o goleiro Cássio, o zagueiro Gil e o lateral Fagner, que já tem uma boa história dentro do clube e podem somar muito ainda aí para o clube do Corinthians. Nas redes sociais, o Corinthians tem 11 milhões de seguidores no seu Facebook, 5,2 milhões de seguidores no seu Instagram, 6,1 milhões no Twitter e 1,4 milhões de inscritos no YouTube. E agora, para falar da parte mais financeira do clube, o Corinthians tem o plano Fiel Torcedor, que é o sócio-torcedor do time, do clube, que gera uma receita de 13 milhões de reais em 2019, no ano passado, que é uma renda importante para o clube. Mas tem um problema na questão do sócio-torcedor, que times que têm torcidas menores que a do Corinthians, bem menores, o Corinthians chega a ter 3 vezes mais torcida que eles, tem mais sócios-torcedores e muito mais renda. Um bom exemplo é o Vasco da Gama, que é o líder em sócios no Brasil, tem 113 mil sócios e tem uma torcida muito menor que a do Corinthians. O Corinthians tem 75 mil sócios, como estou mostrando aqui no slide, e 28 milhões de torcedores. Tem muito potencial para crescer ainda. Lembrando que o Grêmio é o time que mais recebe em relação a essa questão de receita do sócio-torcedor. Recebe 75 milhões de reais. E é um ganho potencial que o Corinthians poderia ter e acaba não tendo todo ano. Ainda na parte financeira, a gente tem algumas questões que são financeiras, mas também estão ligadas à imagem do Corinthians, tanto na mídia quanto com a torcida. O Corinthians está passando por muitos problemas financeiros. O time tem uma dívida de 920 milhões de reais, apurada agora em setembro de 2020. Isso sem contar a dívida ligada à Caixa Econômica Federal, que é a dívida relacionada ao estádio, a Neoquímica Arena agora. Então é um problema sério que vem repercutindo muito na mídia e deixando os torcedores agoniados, né? Como a gente vai mostrar nos vídeos a seguir. Transparência, mano. Transparência como a gente sempre pediu. Tem que falar a verdade, tem que falar a dívida atual do clube para todo mundo saber o que está acontecendo. Não adianta você querer contratar um jogador para achar que vai trazer a solução para o clube. A solução do clube não é mais isso. Primeiro, vamos falar do balanço financeiro do ano passado divulgado pelo Corinthians. Os números são alarmantes. O clube fechou 2019 com 665 milhões de reais em dívidas. Sabe quanto disso o Corinthians teria que pagar esse ano? Quase 400 milhões de reais. Um valor maior que todo o faturamento do ano passado.
353 milhões de reais. O Corinthians chegou a um ponto em que ele não tem mais como pagar. Ele tem que renegociar, ele tem que tomar dinheiro emprestado, ele tem que dar calote. Todas as soluções não são boas para a situação do Corinthians, nem agora e nem para o futuro. Antes da pandemia, em março de 2020, foi apurado que o Corinthians tinha a folha salarial mais alta do país, junto com o Flamengo. E esse é um grande problema para o Corinthians também, porque é um time que tem uma dívida tão grande, não pode ter uma folha salarial desse tamanho, desse peso. Tem que cortar gastos. E essa folha tem 8,8 milhões de reais por mês que são pagos aos funcionários do clube em geral, não só jogadores, mas atletas de todas as modalidades. Bom, falando um pouco agora dos objetivos e metas que a gente traçou para o clube, a gente colocou aqui uma lista, e seriam as seguintes. A primeira é melhorar a imagem da diretoria nesse período conturbado de crise, né? Tanto no financeiro quanto dentro de campo. Aí dependeria do desempenho, né, dos jogadores do clube. Na criação de um novo plano fiel torcedor, visando ganhar mais sócios, que a gente já citou, é um problema, quando a gente tem uma torcida muito grande e poucos sócios torcedores, em comparação a outras torcidas, né? Aumentar o engajamento e renda da Neoquímica Arena, promovendo eventos. Aumentar o engajamento em 10% em cada rede, Facebook, Instagram, Twitter e YouTube, até o fim do primeiro semestre de 2021. Bom, junto da criação do novo plano Fiel Torcedor, né, a gente também visa aumentar o número de sócios torcedores em 45% até o fim do primeiro semestre de 2021. A gente procura também ter, em média, um evento de grande porte por mês ou 2 eventos de médio porte por mês. Bom, agora a gente vai falar um pouco do plano estratégico de assessoria da comunicação. Agora eu passo a bola para o Lucas. Bom, nossa primeira oportunidade de ação seria com a Neoquímica Arena, onde a gente ia criar criação de eventos organizados na arena, né, como shows, palestras e tal, com o intuito de gerar mídia e obter um retorno financeiro bom para o clube. A gente também queria criar um site da Neoquímica Arena, com atrações, programações, toda a agenda de eventos, e para ficar mais fácil para o cliente comprar as atrações, né? Um case de sucesso, que é o que o Palmeiras faz com o Allianz Parque, onde eles sempre fazem evento com grande público, conseguem um alto valor de retorno financeiro, e o site é bem didático e prático, e contém todas as informações sobre as atrações. Outro bom exemplo que vem acontecendo é o caso da Casas Bahia e da Magazine Luiza, que é a Lu da Magalu e o CB da Casas Bahia, que são espécies de mascotes das marcas. Eles interagem bastante com as redes sociais, gerando um grande engajamento. Isso é um grande exemplo a ser seguido que a gente pode fazer com o Mosqueteiro. A gente poderia fazer exatamente a mesma coisa que a Lu e o CB fazem, que é gerar um engajamento dentro das redes. Então, por exemplo, no Facebook, tanto o CB como a Lu, eles comentam dentro das postagens das empresas, informando sobre produtos, etc. A gente pode fazer o mesmo, falando sobre jogos, falando sobre produtos. A gente pode explorar a imagem dele também para anunciar esses produtos, esses jogos, eventos. Podemos criar também uma ação dentro do canal do YouTube, como, por exemplo, o Desimpedidos faz com o Desafio do Fred. A gente pode tentar fazer isso usando o Mosqueteiro como mediador de desafios entre os próprios jogadores, para engajar mais o público jovem. Bom, e aí para falar de outra ação que a gente citou, a questão do plano torcedor, o Corinthians hoje tem o Fiel Torcedor e ele divide em três planos. Tem o plano Minha Vida, que hoje está em R$ 17,50 por mês, e aí tem o plano Minha História, que é o intermediário, que está no valor aproximado de R$ 42,50, e tem o plano mais caro, que é o plano chama Minha Cadeira, e aí ele divide em 3. Tem a cadeira lateral, que é 300 por mês, a cadeira central, 360, e a cadeira corner, que é 245. E aí a gente pensou que a gente poderia incluir sorteios semanais para cada um dos planos, e a gente ia pegar e premiar o vencedor com o produto da loja oficial do clube. Então, assim, além do desconto que ele teria, que o sócio já tem no ingresso, nos produtos, ele ainda ia ganhar brinde, ia ganhar alguns produtos em algumas promoções que a gente ia fazer.
E também a nossa outra proposta é tirar o aumento dos preços em todos os planos, porque a gente acredita que os sorteios servirão de grande incentivo para ter um aumento de assinatura do fiel torcedor, e aí o Corinthians poder ter uma relação melhor com o torcedor, que igual a gente falou no começo, apesar de ser um dos times com mais torcida no Brasil, não é um dos times com mais sócios torcedores, e aí a gente precisa mudar isso, e essa é uma das nossas ações para resolver esse problema. Bom, em nosso branded content a gente vai fazer sobre o racismo, contando as trajetórias e casos de racismo com jogadores e ex-jogadores do Corinthians, e essa campanha ela será gravada no CT Joaquim Grava. O objetivo principal da campanha é de mostrar que o Corinthians apoia qualquer tipo de diversidade e é contra qualquer tipo de preconceito. Então, a gente vai contar a história e casos de racismo do ex-jogador Edilson Capetinha e também dos jogadores Jô e Gil. Bom, a gente vai usar o futebol feminino, utilizando as histórias das jogadoras Maiara, Adriana e da ex-jogadora do Corinthians, Chu Santos. Então, toda empresa precisa de um plano de contingenciamento de crise. E em um clube de futebol não é diferente. Para a gente realizar primeiro um plano de comunicação, a gente também deve pensar num plano de crise. E para isso a gente precisa identificar e analisar todos os possíveis riscos que, nesse caso, o Corinthians pode encontrar no futuro. A gente analisou e a gente trouxe 3 fatores principais que a gente pontuou, que seria alguns cenários de riscos, como o rebaixamento do clube, que seria algo terrível, que seria pela segunda vez, o impeachment do presidente, que isso pode ocorrer em qualquer lugar, qualquer empresa, e sempre é bom ter um plano caso isso ocorra. E o terceiro, no caso do Corinthians, não só do Corinthians, mas em todos os clubes aqui do Brasil, a gente percebe que os clubes têm bastante dívidas e o Corinthians, como já foi dito anteriormente, ele deve o estádio e tem que realizar as parcelas desse pagamento. Bom, a gente não vai falar desses 3 fatores, a gente não elaborou um plano para esses 3, a gente elaborou para o caso do rebaixamento do clube. E em caso de rebaixamento para a Série B do Brasileirão de 2021, é óbvio que os recursos do clube diminuiriam bastante. Seria de forma drástica até. Então, primeiramente, o clube ele perderia o dinheiro que... Ele cortaria pela metade, na verdade, o dinheiro que ele ganha da TV hoje, por exemplo. E com isso seria necessário a gente realizar algumas ações econômicas para tentar manter o clube o melhor possível, se tem como, num caso desses, né, em 2021. Primeiramente, seria a diminuição da folha salarial do elenco, que hoje, como já foi dito, também é absurdo. Nem o Corinthians não pode ter essa folha salarial hoje, quanto mais em caso de disputar a segunda divisão. Outro fator seria abaixar os preços da Neoquímica Arena, para justamente os torcedores conseguirem ter alguma motivação a mais para apoiar o time nessa situação difícil. E os itens oficiais da loja seguiriam como posso dizer, seguiriam essa rotina dos preços do estádio também. Outra coisa que a gente pensou é quando o Corinthians, caso ocorra dele ser rebaixado em 2020, a partida que ele tiver a chance de ser rebaixado. Então a gente pensou que teria entrar em contato com a Polícia Militar para que ela pudesse reforçar o entorno do estádio e garantisse, né, a segurança dos jogadores, da comissão técnica e também dos dirigentes que estivessem presentes no local. E até mesmo da própria torcida, que apesar do coronavírus, eu duvido que não iria estar na beira do estádio. Outro fator que a gente julgou ser importante é realizar uma segurança, uma proteção a mais no CT Joaquim Grava, que é onde os jogadores treinam, né, durante a semana. Agora, saindo um pouco disso, entrando na parte das ações mesmo e atividades, após passar essa fase, após abaixar a poeira, na verdade, a gente elaboraria um plano sócio-torcedor que motive os torcedores a continuar nesse esquema.
Continuar não, né? Na verdade, que eles comprem essa ideia. Seria algo diferente, não seria algo como um sorteio, seria algo a mais, um plano para justamente o torcedor comprar essa ideia e apoiar o time nesse momento difícil. Outra coisa que está no slide aí, como vocês podem ver, é aproveitar os ídolos do clube. O que eu quero dizer com isso? Que para gerar conversa, a gente traria ídolos, obviamente já aposentados, não os que ainda estão em atividade, em campanhas para gerar mídia espontânea. E também, como já foi dito, a gente teria que fazer o aluguel para outras atividades na arena e até mesmo em caso de eventos. Agora, saindo um pouco dessas ações extra-campo, a gente teria que pensar nas ações que influenciariam de forma direta no campo, porque não adiantaria de nada a gente fazer essas ações fora de campo e no final do ano o Corinthians não conseguir retornar para a primeira divisão. Isso geraria ainda mais uma crise até pior. Não sei, eu acho que geraria. E o que seria feito? A gente teria que montar um plantel que, de certa forma, fosse razoável para conseguir o acesso. E no início da temporada a gente determinaria a escolha de um treinador para que se encaixasse nas medidas do clube e conseguisse, de certa forma, analisar as oportunidades de mercado e também participar na venda dos jogadores, né? Agora, partindo para a definição das estratégias, caso aconteça o rebaixamento, ocorreria reuniões diárias devido a essa enorme pressão que estaria no clube. Com o passar do tempo, poderia diminuir para 3 vezes por semana, ou até mesmo 2, caso fosse necessário. O porta-voz o porta-voz do Corinthians, no caso, seria o vice-presidente e o substituto, o diretor de futebol. Muito por causa dos cargos ocupantes. E a princípio a gente faria uma coletiva por semana e também um boletim informativo prestando todos os esclarecimentos, só que nesse caso sem as perguntas dos jornalistas. Isso também sem contar as entrevistas coletivas dos jogadores, né, que acontecem toda semana. A prioridade seria diminuir a folha salarial, como já foi dito, e esse seria o principal ponto a ser tratado na nossa visão. Lembrando que o objetivo, caso caia e esteja em 2021 na Série B, seria não aumentar a dívida do clube, que já é algo bastante, como eu posso dizer, já é algo bastante relevante. Porque com o clube na Série B seria complicado a gente tentar diminuir a dívida. Então seria mais manter para não crescer mesmo. Em relação ao levantamento da necessidade de recursos, a gente levantaria alguns dados como humanos, tecnológicos, materiais, propriamente de logística e, como já foi dito anteriormente, o financeiro. Isso seria tratado com muita cautela, pois é algo que demandaria bastante dificuldade. Após a gente faria a divulgação e o treinamento, tanto coletivo como individual da nossa equipe, que estariam todos envolvidos no planejamento. E para esse treinamento seria realizado o media training, que é justamente para esse problema para tentar resolver o gerenciamento de crise. E o que eu posso dizer é que a gente passaria a maior transparência possível e após isso faríamos a avaliação de desempenho. Tentaríamos utilizar ferramentas de monitoramento como o Clipping e o Google Analytics para a gente poder descobrir os pontos negativos e melhorá-los e também os pontos positivos e mantê-los.